Podemos considerar a fotografia como o meio mais perfeito para gravar e reproduzir manifestações culturais. A fotografia é a responsável pelo surgimento do cinema e da televisão, meios de comunicação importantíssimos para a sociedade. A fotografia é tão importante que fica quase impossível imaginarmos uma família ou um conglomerado de pessoas que não tenham sido fotografados. A foto nada mais é do que a testemunha ocular do fato. É a existência contida na imagem comprovando o que realmente ocorreu naquele instante. Um antigo provérbio chinês diz: uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Portal da Educação. Está começando o programa Clube de Mídia na Web. Olá! Na nossa bancada de hoje nós temos Cristina Reis. Olá a todos. Juliana Leite e Gustavo Nossi, o nosso convidado. Nós vamos assistir a um vídeo sobre dicas de fotografias com os smartphones, muito comuns nos dias de hoje. Festival Família. O que é isso? Juliana Leite vai falar para nós. Nós teremos também um sorteio no programa de hoje para os clubes de mídia que estiverem participando, mas tem que participar lá no chat, mande a sua mensagem, acompanhe conosco no programa. Esse sorteio será feito por Cristina Reis. Faltam alguns dias para a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, marcados para o dia 5 de agosto. Conforme já combinamos no programa passado, nós estaremos exibindo vídeos institucionais sobre este evento, que é o maior evento esportivo do mundo. E nós, na sequência, após o vídeo, nós então voltaremos e estaremos conversando com Gustavo Nossi. Não saia daí.
Estamos de volta. Gustavo, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Alegria minha. No nosso programa. O Gustavo Nossi, ele é ex-colaborador do Lar Fabiano de Cristo e sobre o Clube de Mídia ele entende tanto quanto, porque foi uma das pessoas que ajudou na constituição, né, Gustavo, do Clube de Mídia. O Gustavo Nossi é fotógrafo profissional, é web designer também, e o Gustavo tem feito exposições, não é, Gustavo? Sim, exatamente. Aqui no Rio de Janeiro. Sim, sim. Eu vou confessar para vocês aqui uma particularidade, porque eu soube através das redes sociais que a atriz Débora Evelyn, da TV Globo, elogiou as suas fotografias. Parabéns, Gustavo. Obrigado, muito obrigado. Realmente foi uma exposição na Semana de Design do Rio. Ela passou pelo stand onde eu estava expondo e elogiou as minhas fotos, disse que gostou bastante. Eu fiquei muito feliz com os elogios. Que bom. O Gustavo, eu terminei a cabeça do programa de hoje falando de um antigo provérbio chinês que diz que uma imagem fala mais do que qualquer palavra. Eu posso dizer que isso é verdade? Claro, com certeza, porque a imagem, apesar de não ter exatamente as palavras ali, ela pode significar muito mais do que algumas palavras podem dizer, né? Ela pode significar tanto um sentimento quanto muitos sentidos, pode significar diversas coisas e que às vezes só as palavras mesmo não bastam. Nas redes sociais é muito comum a gente encontrar os cliques. As pessoas entram nas redes sociais para poder acompanhar os posts, né? A fotografia, Gustavo, ela tem maior alcance do que os vídeos, por exemplo, que são postados? Com certeza, porque um dos fatores é o peso que o arquivo tem. A fotografia ela pesa muito menos do que um vídeo, demora muito menos para ser carregado. E com a fotografia ela já pode passar, como eu estava falando, alguma coisa, um sentimento, uma ideia, enquanto o vídeo ela tem todo um contexto a ser narrado, você tem o começo, início e fim no vídeo para ter aquela ideia, e a fotografia é mais condensada, então acho que ela é mais popular também por causa disso. Uhum. Bem, como você já sabe, você pode participar também aqui dos nossos debates, do nosso bate-papo. Basta que você escreva a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão, não é? O seu comentário aqui no nosso chat, e os nossos debatedores estão aqui para fazer perguntas também, e a qualquer instante eles vão poder interagir conosco, né? Juliana, alguma pergunta para o Gustavo? Não, só queria dizer que, como ele estava falando, né, que a fotografia você conta uma história em uma imagem só, né? Sim. Que ele acabou de falar, é o contrário do vídeo. É verdade. Tem começo E ele precisa ser mais elaborado, né? Alguma coisa... A imagem tem que mandar informação em uma única imagem. É isso mesmo. Gustavo, as pessoas estão fotografando mais hoje do que fotografavam antes? Com certeza. Antes você necessitava do filme para você fotografar, aí você tinha que revelar, e isso era um custo muito alto. Antes disso mesmo, até não se fotografava em filme, era num vidro com prata, e tinha todo o processo que custava muito. Atualmente, com a popularização dos smartphones, das câmeras digitais, isso se tornou muito mais fácil, de fácil acesso à população. Então, cada vez mais há pessoas tirando foto, se apaixonando por essa arte, entendeu? E tá realmente cada vez as pessoas tirando mais fotos no mundo todo. Uhum. Isso mesmo. Eu não sou dessa época da fotografia aí no vidro. Eu sou contemporâneo, como todos podem identificar, né? Mas o Gustavo queria uma curiosidade minha.
As fotografias, antigamente todo mundo fotografava preto e branco, Sim. não é? E aí ficava todo mundo ansioso para fazer uma fotografia colorida, Sim. não é? Hoje eu vejo que o caminho está inverso, não é, Cristina? As pessoas estão, não vou dizer que abandonando as fotografias coloridas, porque não seria uma verdade, mas elas estão dando preferência, às vezes, às fotografias preto e branco. A gente verifica nos filtros que existem aí disponíveis nos aplicativos da internet, né, filtros preto e branco. Então, como é que é isso? Como é que se explica? Como é que se justifica isso? No início o pessoal começou a querer fotografar em colorido porque era uma novidade. E tinham muitas cores e o pessoal queria demonstrar aquilo e através da foto preto e branco não necessariamente você conseguia aquilo. Como agora é muito popular a fotografia colorida, está vindo à tona também a fotografia em preto e branco. Por quê? Porque exatamente as cores às vezes atrapalham aquela composição que você dá, entendeu? Então você, com preto e branco, você consegue dramatizar um pouco mais a fotografia, ter uma intensidade maior naquilo que você quer passar. Você, por exemplo, uma fotografia de pessoa colorida, você tem uma gama de informações que ali podem estar interferindo, enquanto no preto e branco você vai focar na luz que a pessoa está tendo, na expressão da pessoa, na composição. Então, talvez por isso a fotografia em preto e branco esteja aí sendo mais popular, tenha ganhado um pouco mais de popularidade nos dias de hoje. Eu poderia dizer então que a fotografia em PB, né, em preto e branco, ela é mais artística, ela tem um pouco mais de recursos dramáticos, como você mesmo afirmou. Pode ser mais ou menos, porque aquilo, você na fotografia em preto e branco, você vai ter que ter até um pouco mais de cuidado com a iluminação que você vai usar, com a composição, porque isso vai estar em mais foco. Entendi. Na fotografia colorida, você tem outros elementos em que você pode se ater, enquanto na fotografia preto e branco é aquilo, é a composição, é a luz. Então você tem que ter até um pouco mais de cuidado com o que você vai fazer em preto e branco ou colorido. É interessante isso, né? Eu fico aqui pensando, porque quando nós reunimos um grupo de pessoas para fotografar, a gente quer fazer pose, Sim. não é? E essas fotos com pose me lembram muito aquelas fotos de antigamente, Família. não é? Daquelas famílias tradicionais, da época da República. Sim. Eu não sei bem o que é Da isso. escola também. Eu vejo pela história, pelos livros, né? Da escola também. Escola também, né? Quer dizer, isso cai, né, Gustavo? Nos dias atuais, como é que é isso? As pessoas continuam fazendo pose? O que é melhor? Qual é o tipo de fotografia que é melhor? A fotografia, aquela que você faz pose, ou aquela fotografia mais relaxada, mais espontânea? Então, no caso, não existe muito bem assim, Não um tem uma melhor, regra. um melhor e um pior. No caso, o posado pode servir para algumas situações e o espontâneo para outras. O posado pode servir para, por exemplo, um ensaio de moda, que você precisa ter certas poses para você poder mostrar melhor a roupa que está sendo utilizada, para você dar alguma intenção, você tem que posar. E a espontânea não, dá um pouco mais de graciosidade, entendeu? Ela te dá uma coisa mais natural. Muitos prêmios, geralmente os prêmios de fotografias, eles valorizam mais essa parte que não é posada, é uma coisa mais espontânea, principalmente do fotojornalismo, é uma coisa mais do cotidiano, entendeu? Que as pessoas capturam aquela imagem daquela cena que está acontecendo, uma coisa cotidiana, uma coisa que poderia estar acontecendo com você, como aconteceu com outra pessoa, né? Então, nós não tem isso de um tipo é melhor ou pior, vai depender do que você queira passar, né? Mas eu gosto muito dessa parte do espontâneo, principalmente se for coisa de família, uma coisa do dia a dia, é espontâneo, eu gosto muito mais. Eu gostaria de aproveitar esse gancho seu, Gustavo, do fotojornalismo. Sim. Eu me recordo do primeiro clube de mídia, né, Eliseu Siqueira, Sim. quando nós estivemos lá numa exposição
primeira exposição de fotos feitas pelos jovens, né? Com os seus celulares. Sim. E havia muito da foto espontânea, mas também havia a foto de denúncia de coisas que não estavam tão boas na comunidade. Sim. Né? Aquela Eliseu Siqueira tem um riacho que passa próximo, as pessoas contaminam o riacho, jogam lixo, tudo mais, depois vem a chuva, inunda, uma série de causas e consequências, que é também, especialmente, um dos propósitos do Clube de Mídia. É tirar desse jovem, né, criar nele o prazer de estar ali fotografando, mas ao mesmo tempo ele ter consciência de que aquela fotografia pode ser valorizada e pode servir de denúncia, servir de registro propriamente dito. Como você vê o trabalho dos clubes de mídia que estão começando agora? Nós temos informação de clubinhos que estão começando, pessoas que estão ousando fazer, que nos deixa muito felizes. O que você acha que é possível estimulá-los para que façam fotos jornalísticas? Sim. Bom, eu acho que primeiro o que ele tem que ver é ele olhar ali para aquela religião que ele está. Né? No caso, o fotojornalismo é ótimo porque você passa a realidade mesmo. Né? Então, para os jovens que moram em comunidades ou em qualquer local que seja, é legal mostrar essa realidade, entendeu? Até porque, por exemplo, no caso de sujeira no rio, essas coisas assim, é uma forma para você denunciar isso. Às vezes, você demonstrar, por exemplo, a gente pode talvez fazer um ensaio, aí faz a foto do lixo, faz a foto do rio e faz a foto da enchente. Você mostra a consequência daquilo. E aquilo você pode ir nas autoridades ou então mostrar para a população, jogando lixo no rio, depois, quando vem a chuva, pode ter enchente e aí atrapalha, é ruim para todo mundo. Não é só para aquele que jogou o lixo, mas para aquele que não joga o lixo também e para toda a comunidade. Então é perfeito esse fotojornalismo para a comunidade, é ótimo, é uma ótima forma de expressão do jovem e é ótimo para se comunicar até com a comunidade local e até regional onde ele vive. Quer dizer, aproveitando isso que a Cristina muito bem colocou, não é? E você esclareceu, Gustavo, quer dizer, a fotografia, para que eu tenha sucesso na fotografia, eu preciso ter um objetivo. Sim. Né? Qual é a intenção que eu tenho quando eu estou realizando a fotografia? Quer dizer, ou seja, é o olhar, não é, daquele que vai fotografar. Sim. Não é? O que eu quero mostrar com isso, né, Gustavo? Isso é importante. Com certeza. Não é? Com certeza. É claro, você pode, na fotografia, você pode ter sorte também de ter capturado uma imagem naquele momento correto. Sim. Mas você está no local certo, na hora certa. Exatamente. Mas é aquilo, você pensar na produção da foto também é muito importante. Você tem aquela ideia, ótimo, então como é que eu vou pôr em prática aquela ideia? Sim. O que eu posso fazer para mostrar a realidade, entendeu? Valorizar aquilo, mas sem deixar de mostrar a realidade. Também porque através da foto você pode manipular só com um ângulo, você pode manipular ideias também. Uma coisa que às vezes você pensa que é uma coisa, é outra, dependendo do ângulo que você pega. Então você tem que sempre assim, pensar em como você quer mostrar aquilo, mas sem tirar a realidade daquilo. Sem distorcer a realidade. Quer dizer, isso que a Cristina colocou é um evento. Eu tenho um evento, sim, nós vamos lá para fazer a cobertura desse evento, sim, segundo aquilo que a gente já discutiu no Clube de Mídia, das nossas demandas, das nossas necessidades. Né? Nós estamos lembrando que o nosso eixo temático de 2016 é educação ambiental, não é? Então eu tenho um objetivo. Sim. E aí eu vou lá para esse evento, no caso aí citando a unidade de Eliseu Siqueira, aqui no Rio de Janeiro, né, lá em Santo Aleixo, eu tenho a intenção de demonstrar
que o rio está poluído, que o rio tem dificuldades, e nós vamos fazer com que esse trabalho chegue até os canais competentes, as autoridades municipais, os vereadores, prefeitos. Bom, não importa, não é? Quer dizer, eu tenho que ter uma produção, né, Gustavo? Claro. Que tipo de fotografia eu vou fazer, não é? Que ângulos, porque mais ou menos eu tenho que conhecer o ambiente que eu vou fotografar. Sim, com certeza. Não é? Não é isso? Com certeza. Estou errado. Não, está correto. Por exemplo, o rio está sujo. Eu quero tirar foto do rio, mostrar e tal. Não pode ser de noite, porque necessita da luz. Isso é importante. Entendeu? Pode ser que apareça alguma coisa, mas vai aparecer muito pouco. Então, de dia seria melhor para você fotografar, porque vai mostrar todos os detalhes de como realmente está o rio. Então, você tem que ver tudo isso. Se a iluminação do local, da pessoa que você está fotografando está boa, entendeu? Se a qualidade daquela foto está boa para você mostrar o que está passando, o que você quer passar naquele momento. Então você tem que ver N fatores para que você consiga passar aquela ideia. Planejar. Exatamente. Isso. E esse planejar, quer dizer, é um processo anterior e você tem a produção disso, que é um processo posterior, né? E assim, o planejar, ele é tanto anterior quanto tem um planejamento anterior, no momento e depois. Porque, por exemplo, antes você planeja o que você quer fazer, ok. Chega no momento, tem alguma coisa que alterou alguma coisa, você tem que ver o que aquilo vai te dar. Aberto à adaptação. Exatamente, tem que estar aberto a você conseguir. Às vezes você não pensou numa coisa, sim, apareceu e surgiu ali, vai ser interessante, vai enriquecer, e você tem que aproveitar o momento também. Exatamente. E aí depois, planejar não é engessar. Exatamente. E aí depois existe, se houver a necessidade, a pós-produção, que é você exatamente botar no preto e branco, ou então valorizar, mexer nas cores, balanço de luz, essas coisas todas são válidas, entendeu? Mas sempre lembrando de sempre deixar aquela realidade, sem alterar a realidade da fotografia. Quer dizer, Oi, não, eu tenho uma pergunta dessa pós-produção da foto. Quando é que a manipulação da imagem favorece e quando que prejudica a foto? Então, no caso, como eu estava falando, a manipulação é válida assim, se for para você fazer ajustes da foto que está ali, estou querendo ajustar um pouco mais a cor, está muito apagada, ou então botar em preto e branco, a luz está muito apagada, eu quero aumentar essa iluminação, não tem problema. Agora, por exemplo, você tirar parte da foto porque aquilo vai dar uma intenção diferente do que se ela tivesse inteira, aí já é complicado, porque você está alterando a realidade. Existe na internet até uma foto que é um soldado, uma pessoa caída e um outro soldado dando água. Um soldado com a arma na cabeça da pessoa e o outro dando água. Se você cortar a parte do soldado com a arma na cabeça da pessoa, você está achando que é uma intenção. Se cortar a parte do pessoa dando água, é outra intenção. Então, essa manipulação pode alterar a realidade. E a gente tem que ter outra história. Exatamente. Né? Que não aquela. Exatamente. É um negócio sério, então. Sim, com certeza. Não é? E você que está aí assistindo o nosso programa, participe conosco. Dê a sua sugestão, faça a sua pergunta, interaja no chat, para que você possa garantir aí o sorteio no final do nosso programa. Carlão, nós temos aqui uma pergunta. Sim. Que veio lá do Guilherme de Recanto do Caminho. Opa. Que ele coloca assim: que sugestões vocês têm para as casas onde ainda não há disponibilidade de câmeras para a demanda de adolescentes? Queremos deixar um abraço. A Casa Recanto do Caminho tem buscado trabalhar com vídeos e fotos tirados da internet, jornais, revistas e outros. Alguma outra sugestão? E antes de vocês considerarem, tem uma foto que todo mundo que está no chat está vendo, que foi a Ana Cristófoli que colocou, lá de Arnaldo Santiago. É uma foto trabalhada, né? uma montagem, que acontece muito em estúdios, né? Você pode tirar uma foto envelhecida, uma foto futurista e tudo mais. Ou seja, aí vem a minha segunda colocação.
O despertar do olhar desse fotógrafo no nosso clube de mídia pode também favorecer que ele entre no mercado de trabalho? Sim, Né? não tem problema nenhum. Isso daí, esse olhar dele, não necessariamente que ele vai trabalhar com fotografia, ele pode trabalhar com vídeo, pode trabalhar com design. O olhar, ele ajuda até no dia a dia, a você observar o seu entorno, entendeu? Mas de forma mais crítica. Sim, exatamente. Esse olhar crítico, ele serve para tudo quanto é coisa. Inclusive, se ele quiser entrar no ramo de fotografia, esse olhar vai ser muito aproveitado, porque aí ele vai ter uma facilidade de tirar uma foto com melhor qualidade, com melhor enquadramento. Isso, muitas vezes, por exemplo, a pessoa não tem um bom equipamento, mas tem um olhar que é bom para a imagem, para compor, ele já consegue fazer uma foto que pode ser premiada. É verdade. Carlão, tem alguma coisa a dizer para o Guilherme? Guilherme, um abraço para você, Guilherme. Uma Concretamente, o que ele pode fazer, já que ele não tem câmeras para todos? Guilherme, a gente sabe que o Gustavo até afirmou, não é? Hoje em dia, todos têm quase que um smartphone, Sim. né, Gustavo? Verdade. E nem sempre precisa ser aquele smartphone top de linha, mas que faz uma fotografia Com certeza. e registra, é o que o Gustavo acabou de dizer. Pode ser que você não tenha um excelente equipamento, mas aquela fotografia que você fez é tão importante porque ela está dentro de um contexto, ela conta uma história e ela pode ser premiada. Com certeza. Né, Gustavo? Atualmente existe até um concurso internacional, se eu não me engano é da Sony, que ele é aberto para qualquer pessoa, só que geralmente é em inglês, né? Mas aí há o Google Tradutor e tal, que é aberto ao público e é uma premiação de foto feita com celular, entendeu? E a premiação é alta, se eu não me engano, acho que a última premiação foi em torno de 10 ou 20 mil dólares a premiação, entendeu? Para foto de celular. E existem muitos concursos que agora estão aceitando foto de celular, foto de drone, que agora está crescendo também. Então você procurar que dá para achar até um nicho aí de fotografia. E a Cristina lembrou disso quando falou lá de Eliseu Siqueira, né, Cristina? Sim. Que foram logo, foi um dos primeiros eventos que surgiu, Sim. foi a inauguração da sala de leitura Mirindiba, lá em Eliseu Siqueira, e o Gustavo, na época, organizou lá fez um curso rápido, né, Gustavo? Mas dicas, né? Uma oficina, coisa, se eu não me engano. uma oficina rápida com eles e organizou uma exposição de fotos feitas a partir do celular. Sim. Então é possível, Guilherme, a gente realizar bons trabalhos. O importante é que a gente tenha uma boa ideia. Se você tiver uma boa ideia, né, os recursos que você tiver disponíveis, eles vão favorecer isso, né? Não é à toa que os grandes compositores, eles compõem trabalhos de música e de segmentos da arte, às vezes com equipamentos rudimentares, não é? Mas se você tem uma boa ideia na sua cabeça, você consegue fazer alguma coisa boa. E aí, em Boas Ideias, nós temos duas questões aqui colocadas. Sim. Uma vinda lá da Casa de Timóteo, que coloca: na participação do Clube de Mídia nos eventos da unidade, fotografando, como garantir a realidade do evento na foto? Como podemos orientá-los? E aí, Gustavo? Então, como eu falei, você no caso vai ter que ver uma maneira de não alterar a realidade. Aí no caso, por exemplo, em um evento, geralmente é interessante você pegar não só aquela pessoa lá, ou aquela como é que eu posso dizer, aquele evento que está acontecendo ali, mas o geral. Você pode mostrar, claro, você pode fazer o foco na pessoa tocando violão e tal, mas fazer também uma coisa mais aberta, mostrando o público que estava ali no entorno, presenciando o evento e tal.
Isso é sempre bom para registro, né, para mostrar como é que estava a participação das pessoas, se estava boa, se não estava. É sempre bom para você contar isso como um registro mesmo e uma avaliação até. Não necessariamente que isso vá para fora do local, mas que seja uma avaliação também de como foi o evento. E vai depender aí da intenção, né? Sim. Qual é a intenção que eu tenho? Né? Deixar algumas coisas em primeiro plano, outras Sim. coisas. Isso a gente vai aprendendo à medida em que a gente vai fazendo. Sim. Não é? O outro vai observando, vai dando uma opinião, não é? A gente espera que tenha... Lá de Fernando Melo, vem assim: como o tema desse ano está voltado para o meio ambiente, que é, né, o eixo temático do Clube de Educação Mídia, ambiental, né? temos um plano de fotografar nossas plantas, flores, como todo o nosso acervo verde. Olha que Depois lindo, né? criar cartões postais da unidade. Como trabalhar a qualidade desse material e a melhor maneira de registrar isso? Ajuda a gente. Claro. Então, a melhor maneira de registrar isso é você ver, como o Carlão até falou, a profundidade da foto, sempre lembrando que fotografia é luz. Então, você tendo uma boa iluminação, consequentemente você vai ter uma melhor foto do que você tivesse uma pouca iluminação. Aí, no caso, você tem que ver qual câmera ou qual celular tem uma qualidade melhor de captura. Quanto melhor a captura, melhor será o resultado final depois, se quiser imprimir, se quiser botar na internet. Então, no caso de flores, o que você pode fazer é, por exemplo, ou você põe um pouco de contraste, por exemplo, uma flor no meio de várias folhas, que você vai dar mais destaque para a flor, ou então um campo florido, não sei qual é o ambiente exatamente que você fotografar. Mas aí você pode ver, você vai testando, você pode fazer vários testes e, exatamente como eu falei anteriormente, você pode editar depois isso. Por exemplo, eu gostei dessa foto, mas eu acho que eu posso cortar um pouco para poder melhorar essa composição. É válido, não tem problema. Ou valorizar exatamente um detalhe. Às vezes, por exemplo, você tira uma foto muito ampla, pegou alguma coisa que não seja natural, não seja verde, é uma construção. A foto ficou ótima, mas tem isso. Você corta, não tem problema, vai tirar aquela parte e vai deixar a parte do meio ambiente à mostra. Então, tudo isso você vai trabalhando, vai vendo as possibilidades. E aí, como eu falei, você vê o melhor câmera, o melhor celular, e sempre lembrando que o importante é ter uma boa iluminação. Se não tiver uma boa iluminação natural, tenta usar flash, a lanterna do celular, para tentar valorizar mais essa fotografia. Ô Gustavo, e quando eu estiver fazendo a foto, no próprio visor do celular, ele vai mostrar para mim se eu tenho um excesso de iluminação, Sim, não? Ou sim, se tem sim. uma carência de iluminação. Sim. Geralmente os celulares e as câmeras mais comuns, Digitais, as câmeras digitais, geralmente elas ficam mais no automático. Elas se ajustam? Elas se ajustam. Se você, por exemplo, tem muita luz, ela vai escurecer a foto. Se está muito escura, ela clareia. Tem alguns celulares que você pode mexer isso. Existem lá, mexer valor de exposição, que você pode clarear ou escurecer a imagem, ISO. Você pode trabalhar isso tudo de maneira mais manual. E aí você tem um controle melhor disso, entendeu? E aí, por exemplo, porque às vezes no automático você tira uma foto no escuro, tá tudo lá pixelado, tá com aqueles pontinhos, que aí é complicado, a qualidade não fica tão boa. Mas se for só para registro é válido também, mas no caso, se for para imprimir, essas coisas assim, a gente tem que tentar evitar essas coisas. Então é sempre bom você tentar ver o que você tem, o seu equipamento, tenta conhecer bem ele para ver quais são as possibilidades de você usar ele na hora de tirar foto. A produção está nos lembrando aqui uma coisa que é um detalhe, né, mas que pode fazer muita diferença, que é não esquecer, especialmente em relação ao celular,
de limpar a lente da câmera. Com Você certeza. está tirando foto, tirando, você não se deu conta que você já passou o dedo ali. É verdade. E a foto vai sair mais turva. É verdade, né? é verdade. Então é um detalhe que não dá para esquecer. Com certeza. A Elaine lá de Mustafa coloca que a foto é uma arte singela e importante que nos remete muitas emoções e sentimentos, de uma realidade atual ou não. Simplesmente maravilhoso rever momentos que nos marcaram. É verdade. O Edgar, lá de Arnaldo, coloca, sugerindo, né, para a edição das fotos a posteriori, temos à disposição programas Open Search, tais como GIMP2, desculpa, né? Você conhece? Que é uma ferramenta bem completa e substitui satisfatoriamente o Photoshop, não apenas para fotografia, mas para a pintura digital. Fica a dica. Está dada a dica. Obrigada, Edgar. A Vanilda, na verdade é o Daniel Júnior, através do link dela, coloca: Gustavo, na sua opinião, qual a melhor forma de elaborar uma exposição de fotos? É uma boa pergunta. Sim. A melhor forma de elaborar uma exposição de fotos. Tudo vai depender do que você tem à disposição. Eu acho que assim, você pode fazer, por exemplo, eu participo de um grupo de fotógrafos aqui no Rio de Janeiro, o Fotoclube Rio Fotográfico, e nós fazemos mensalmente exposição no centro do Rio. Atualmente nós estamos fazendo o quê? A gente tem, pode usar placas de PVC, pode usar cartolina, e você não precisa nem colar com fita adesiva. Você pode até usar fita dupla face assim para colar, ou então usar ímãs para colar em partes metálicas, entendeu? Por exemplo, a gente utiliza muito aqueles portões de ferro que tem no centro da cidade para prender as fotografias numa placa, né? Tem uma placa lá, e com ímãs a gente prende ali, e o pessoal fica passando e vendo as fotografias. Você pode também fazer um varal com barbante, corda, e prende até com próprio prendedores de roupa. Você pode utilizar. Muito comum isso. Exatamente. Né? Muita gente faz. Entendeu? Em Eliseu eles utilizaram TNT para prender com, se não me engano, acho que era alfinete, alguma coisa assim. Sim. É válido. Então você tem N maneiras de você fazer uma exposição. Você pode fazer uma exposição só usando televisão, com pendrive, põe o pendrive na televisão e deixa passando a exposição uma atrás da outra, também é válido. Tudo depende do que você tem à mão para você poder fazer. Dos recursos que você dispõe, né? Agora é importante, vai fazer uma exposição, convida as pessoas. Sim. Não é? Porque senão não adianta. Exato. Vou fazer uma exposição para mim mesmo. Não é? Vamos convidar. E seria interessante também, quando for imprimir as fotos ou revelar, levar para imprimir em lugar especializado, um tamanho um pouco maior, né? Que 10 por 15. Sim, porque é sempre a bom. exposição fica um pouco. É sempre bom você imprimir num tamanho maior para você poder ver exatamente detalhes da foto que às vezes numa foto pequena às vezes você não tem como reparar, né? Mas também vai depender muito exatamente do equipamento que você vai estar utilizando, qual a qualidade da imagem. Então é sempre bom assim, você ver na sua câmera ou no seu celular qual a qualidade máxima que ela pode tirar foto. Se você puder, você põe nessa qualidade máxima, que, como eu mencionei antes, se você for cortar, por exemplo, algum detalhe, isso já diminui o tamanho da imagem. Então, quanto maior o tamanho do arquivo, maior você vai poder imprimir. Mas pode ser impresso aí, talvez numa folha 4, por exemplo, já dá um ótimo resultado. A Casa Fernando Melo, eles originaram uma cooperativa de catadores recicláveis, né? E aí o Cleone está perguntando, outra atividade que pretendemos realizar seria registrar o trabalho dos catadores de reciclagem para uma exposição. Muito bom. Seria interessante somente em preto e branco? Teria mais impacto? Então, aí você, geralmente quando eu fotografo, eu vejo muito o que vai ficar melhor na foto. Se eu sinto que ela fica melhor colorida, eu deixo. Ou então às vezes eu até faço um teste de como ela vai ficar em preto e branco,
para ver se vai compor melhor, se as cores não estão atrapalhando e tal. E essa temática de catadores é muito bom. Vários fotógrafos já fizeram esse trabalho relativo a lixão, catadores, e é muito bom que mostra também esse trabalho que a pessoa tem de catador, que é muito legal, dignifica a pessoa, qualquer trabalho. E de importância para o meio ambiente. Exatamente. Né? Entendeu? E então você vai ter que dar uma estudada aí para ver o que vai ficar melhor. Você pode ir fazendo teste se você acha que vai ficar melhor colorido ou preto e branco. Isso daí é uma questão de teste. Tem gente que só gosta, por exemplo, de fotografar em preto e branco, então já deixa isso meio que padronizado, já põe a foto para preto e branco automaticamente. Mas não tem uma regra, não existe, isso. não existe uma regra. É o sentimento do fotógrafo em relação à realidade que ele está retratando. Exatamente. Ô Gustavo, desculpe, Cris. Sem problema. O papel também, ele tem um papel. Vamos repetir aqui, né? O papel tem uma importância grande também na hora que eu for imprimir as fotografias, não é, Gustavo? Sim. Dependendo do tipo de papel, eu tenho um resultado melhor ou pior, Sim. não é? Sim, No caso das exposições. É óbvio que a gente não quer que com isso vai impedir que a gente realize a exposição, o trabalho. Mas o cuidado que eu preciso ter na hora da escolha do material. Com certeza, com certeza. Geralmente o papel fotográfico ele tem uma qualidade de imagem melhor, porque ele não absorve tanto a tinta. Quando você imprime, por exemplo, nesse papel normal, o A4, ofício, geralmente ele absorve muito a tinta. Entendeu? Então, por exemplo, se você imprime uma foto, ela é visível e tal, mas ela perde alguns detalhes da foto. Então, para você manter essa qualidade dos detalhes, é sempre válido você tentar conseguir um papel de uma qualidade um pouco maior, entendeu? O papel fotográfico existem vários tipos, de vários preços, então tudo tem que ser medido a partir da necessidade que você tenha e do que você tenha disponível para investir. Eu quero só aproveitar que nós temos dois jovens no chat. Ah, que bom. Jovens de Francisco Lamego, que tem a Roberta, que pergunta: Gustavo, qual a distância necessária entre quem está fotografando e quem vai ser fotografado para se usar o zoom da máquina fotográfica? A Roberta tem 14 anos. E eu já emendo com a pergunta do Matheus: que tipo de filtro seria melhor para uma foto? Exemplo, em um lugar claro. É o Matheus, que tem 15 anos. Tá. Bom, vamos primeiro A primeira pergunta foi de quem? Foi da Roberta. Da Roberta. E foi, desculpa. Perguntando quem vai qual a distância entre o Tá. fotografado. Então, Roberta, no caso, você tem que ver, por exemplo, se você está fotografando com uma câmera, geralmente ela tem dois tipos de zoom, o zoom óptico e o zoom digital. Se você estiver usando o zoom óptico, não tem problema você ver até o limite que der. O zoom digital não é muito recomendado, porque o que acontece? Ele amplia a foto final. No caso, por exemplo, ele vai até o limite do zoom óptico e depois do zoom óptico ele pega aquela partezinha final, aquele limite de qualidade, e ele amplia. Então você perde qualidade. Se você não tem essa opção de aproximar mais com o zoom, é com a perna. Chega pra frente e se aproxima, tá? Porque aí não tem jeito. Dá a sua cota de colaboração. Ou então você aproxima o máximo que puder com o zoom óptico e depois na pós-produção, na edição, você corta o que você quer. Vai ficar um pouco menor a fotografia, mas pode ser que não altere nada na qualidade na hora de imprimir. E a outra pergunta... A outra é a do Matheus, sobre que tipo de filtro seria melhor para uma foto. E aí nós estamos nos aproximando do final, né? Mas eu já percebi que você vai voltar. Mas tem uma outra pergunta da própria Roberta, que é: quando o expositor realiza uma exposição de fotos, ele recebe por isso? Olha, Roberta,
depende do fotógrafo. Eu, na maioria das vezes, eu não recebi nada. Eu estava expondo exatamente porque eu queria mesmo expor minhas fotos, mostrar para as pessoas, entendeu? Mas existem fotógrafos já de renome que, para expor, realmente, eles ganham alguma coisa com isso, mas porque o tempo também deles é escasso, em termos de projetos pessoais, trabalhos, então eles têm que cobrar até um pouco, exatamente porque ele tá dando aquele tempo no lugar de um trabalho que ele poderia estar fazendo. Mas eu, por exemplo, na maioria das vezes, o artista em si, ele não ganha para expor. Na verdade... Mas ele ganha com a venda da foto. Sim, a venda da foto, aí você vai ganhar exatamente em cima da venda da foto. Isso. Que aí você vai ter que ver quanto que foi o custo daquela foto, o seu tempo de trabalho, isso tudo para você embutir meio que no preço. Aí é um valor artístico. Exato. Que não tem como mensurar, né? Gente, o tempo está aqui estouradíssimo, não é? Nós temos algumas questões, algumas dúvidas, algumas perguntas que estão no chat e nós vamos assistir agora um vídeo que fala sobre dicas de fotografia. Olha como são interessantes. Os smartphones estão aposentando as câmeras fotográficas, pelo menos naquelas ocasiões em que você não precisa de fotos com qualidade profissional. Cada vez mais é o celular que registra as lembranças de viagens e de outros momentos de diversão. Mas apesar dessas câmeras serem quase totalmente automáticas, há dicas super bacanas para tirar o melhor delas. Talvez o primeiro desafio para fazer boas fotos com o smartphone é a maneira de segurar o aparelho. Isso mesmo, pode parecer simples, mas algumas táticas são indispensáveis para você ter mais controle e evitar fazer fotos tortas ou tremidas. O ideal, assim como qualquer câmera, é respirar fundo e manter o máximo de firmeza nas mãos. O professor deu umas ideias legais. Esse aqui, por exemplo, dá para você segurar ele com uma mão, faz uma pinça, né? Você tem o dedo forçando para baixo, esse forçando para cima, então ele fica firme. Mas mesmo assim, eu aconselho a segurar com as duas mãos para você poder ter firmeza de posicionamento, subir, descer. Esse dedo fica livre para você poder fotografar. Se precisa rodar o enquadramento, mudar o enquadramento rápido, você consegue. Se você fica só com esse daqui assim, né, a mão começa a pesar, você já fica difícil de corrigir o horizonte, né, você tem que ter um pouco mais de trabalho para você virar aqui, olha, o telefone fica muito muito então aqui você já tem um pouco mais de firmeza. Uma outra forma também de pensar no apoio, né, é travar esse cotovelo contra o corpo, então você está aqui, tá firme, né, então você consegue rodar sem ter grandes movimentações, né. Pronto, o smartphone firme e posicionado, é hora de pensar na composição, no enquadramento e nos planos da sua foto. Mas há dicas para melhorar e compor quase como um profissional também. Existe uma regra antiga que não falha nunca, é a regra dos terços. Você já ouviu falar? O que é a regra dos terços? O quadro da câmera, né, no caso do celular, ele se divide em 3 partes, na horizontal e na vertical. Onde essas linhas se cruzam, a gente costuma dizer que é um ponto de interesse, que é o que se chamava de ponto de ouro. Então, quando você tenta colocar o seu assunto principal numa dessas linhas, você pode ter uma foto mais interessante, pode ter um enquadramento mais interessante do que só centralizar. E as linhas dos terços também têm outra utilidade interessante para deixar suas fotos ainda mais bacanas. Esse grid que aparece na câmera também, do telefone, ele serve também para você corrigir o horizonte. Se você quiser fazer uma paisagem, normalmente a gente quer manter o horizonte da paisagem correto. Então você pode usar a linha do horizonte, a linha do terço como guia para você corrigir o horizonte. Para a foto ficar retinha. Isso, vai fotografar o mar, por exemplo, você não ter o mar caindo na foto, né? Então, um tsunami, né? Então você usa o grid para deixar ele retinho.
A maioria das câmeras de smartphones já traz a função de zoom embutida. Porém, em 99% dos modelos, o zoom dos smartphones é digital, ou seja, é uma ampliação feita por software e significa perda de qualidade. Se você tiver uma câmera com zoom óptico, perfeito. Caso contrário, tente se aproximar do assunto fotografado ou esteja ciente de que o zoom digital vai sacrificar seu clique. Existe também uma linha de lentes que podem ser acopladas aos smartphones para substituir essa ausência do zoom óptico. De grande angulares a teleobjetivas, esses acessórios são bastante interessantes e ampliam muito suas possibilidades. Se você realmente gosta de fotografar, esse é um investimento não tão alto e que vale a pena. Agora, independente de zoom, lente ou enquadramento, fotografia é luz. E se a ideia for melhorar seus cliques, é hora de começar a prestar mais atenção nas fontes de luz presentes na sua cena. De onde elas vêm, qual sua intensidade e por aí vai. Não é porque é um fotógrafo amador, um hobbyista, que ele não tem que treinar a observação. Ele tem que observar no sentido assim, de onde está vindo o sol, de onde está vindo a luz. Ah, a luz está vindo daquele lado. Eu quero que o meu assunto esteja iluminado, então se a luz está vindo de lá, eu preciso colocar ele desse lado, para que a luz pegue nele. Então é observação, é o tempo todo. Ainda que de baixa potência, os flashes dos smartphones também podem ser bastante úteis, principalmente de perto e, sim, combinado com outra iluminação. O flash pode servir para trazer essa luz nessa sombra. É o que a gente chama de flash de preenchimento, ou luz de preenchimento. Que essa luz de preenchimento não necessariamente precisa ser o flash da câmera. Eu posso usar uma outra luz, posso usar um rebatimento, entrar com um papel branco, um isopor branco para jogar luz na pessoa. Essa luz que chega na área de sombra é uma luz de preenchimento. Uma função que vem se tornando comum também nos modelos mais modernos é o HDR, uma tecnologia que produz simultaneamente diversas imagens em diferentes exposições e combina as imagens automaticamente para criar uma fotografia mais próxima do que é visto pelo nosso olho, ou seja, com mais detalhes nas sombras e nos pontos luminosos do que uma imagem padrão. Mais uma dica para fechar nosso pacotão é talvez a mais básica. Conheça seu equipamento. Por mais chato que seja, é preciso ler o manual para conhecer algumas funções. Afinal, de que adianta investir tanto em um aparelho se você não vai conseguir usar tudo o que ele oferece? Porque não é o aparelho que está fazendo a foto, é o fotógrafo que está fazendo a foto. Então, quanto mais você dominar o aparelho, melhor. Não é o aparelho que está te dominando, né? Esse aparelho tem muita função, não consigo usar ele. Pronto, é ele que está te dominando. Com essas dicas, pode ter certeza, hein? Suas fotos tiradas com smartphone não serão mais as mesmas. Prepare-se para surpreender muita gente e, de repente, se interessar ainda mais pelo fascinante mundo da fotografia. Aliás, no olhardigital.com.br, logo abaixo do vídeo dessa matéria, separamos links de uma matéria que compara câmeras digitais com as dos smartphones e também explicamos a fundo cada função das câmeras dos celulares. Você perdeu? Bom, então agora não perca mais tempo, hein? Acesse, confira e bons cliques! Estamos de volta, estamos felizes com a participação de todos os clubes de mídia aqui no nosso chat. Muitas questões, muitas perguntas. Cristina já informou e o Gustavo vai continuar aqui conosco mais adiante para responder a essas questões. Juliana Leite, Festival Família, o que é isso? Festival Família é uma iniciativa independente criada pela equipe gestora do projeto pedagógico do Clube de Mídia, com o objetivo de incentivar a prática fotográfica, que neste momento deseja em identificar famílias do Lar Fabiano de Cristo, e essas fotos devem ser tiradas espontaneamente, com as famílias devidamente uniformizadas, e pode ser feito por qualquer clube de mídia, das unidades. Espera-se que todos participem, E as inscrições devem ser feitas nos dias 23 de junho a 15 de julho, pelo SIC,
né? As Enviar fotos. as fotos no momento da inscrição. Mas o que O regulamento vai Ah, seguir, né, para é. eles hoje. exatamente. E pode ser enviado a quantidade de foto que quiser. Elas serão decididas lá pela unidade, não é? Sim. Pelo clube As da melhores unidade. fotos que eles acharem. Isso, mas não Enviar. tem limite, Não tem né? limite. Mas uma vez enviadas, não vai poder ser trocadas, né? Não. Aquelas são as que vão participar. Isso. E vão ser escolhidas pela equipe do Clube de Mídia, aqui da sede, a melhor foto. A melhor foto de cada clube de mídia será vinculada nas redes sociais do La Fabiano e a campeã vai ganhar uma câmera fotográfica digital, né, para ser usada no Clube de Mídia da unidade. Que é uma grande oportunidade, né? Vai. Mais alguma informação, Juliana? Tem. O formato das fotos tem que ser JPEG e com a definição mínima de 5 megapixels, né, para ter uma boa resolução. Pode ser feito pelo celular ou por máquinas fotográficas também. Eu acho que Naturalmente, ele está sendo muito rápido, eles vão esquecer, Mas tem um regulamento. tem regulamento Vão receber o regulamento e está tudo escrito lá. além de receber o regulamento, ele também estará na internet, não é, Cristina? Sim, estará disponibilizado na intranet para fácil acesso de todas as unidades. Que bom. Vamos passar para o sorteio de hoje, né? Que nós estamos prometendo desde o início do programa. Cristina Reis. O que nós iremos sortear, Cristina Reis? Na verdade, nós temos 2 brindes a serem sorteados. O primeiro é um livro sobre fotografia. Desculpa aí, Ari. O livro chama-se A Câmera Clara, de Roland Barthes, que é um filósofo, um filósofo, fotógrafo, estudioso das linguagens, e que tem nesse livro um olhar bastante diferenciado sobre o ato de fotografar. Né? Você gostaria de falar sobre ele? Não, mas é um livro clássico sobre fotografia que todos os fotógrafos merecem ler. Eu que não sou fotógrafa li, eu fiquei apaixonada e achando que eu já podia sair dali para fotografar, entendeu? Mas enfim, é um livro de conteúdo bastante importante para o educador poder passar para os jovens, né? Não é um livro para os jovens, é para o educador. Os jovens vão receber indiretamente e eu espero que quem for sorteada que curta o livro tanto quanto eu curti. Você não é fotógrafa, mas anda tirando as suas fotografias por aí. Ninguém em escapa alguns muito eventos. hoje em dia, né? Mas enfim, eu não sou fotógrafo porque eu não vou para uma exposição, eu não sou o Gustavo. Mas enfim, irá. nós temos 10 casas participando hoje, nesse momento, e então eu vou pedir para Carla Alves me dar um número de 1 a 10, por favor, para ganhar o livro. Momentos de tensão. 5. Número 5, Casa de Mustafa. Oh! Então, Casa de Mustafa, aguarde que o livro vai Muito chegar para ele. bem, muito bem. E o outro sorteio... Câmera não. Não? Não. Câmera não é pra... Não, essa é para o sorteio. é? É claro que é para o sorteio. Oh! Essa câmera é pra... Aquela é outra câmera. Oh! Fiquei até tensa agora. Nós vamos... Não, é outro mês. Enfim, nós temos uma câmera para estimular o Clube de Mídia, que vai ser sorteado agora. Sim. É uma câmera que tem alguns recursos, é uma boa câmera. Sim. E atende bastante a necessidade do Clube de Mídia, que nós esperamos que façam bom uso da leitura, das dicas do Gustavo e desse olhar para esse importante recurso das mídias sociais e a fotografia é também poder, né? Sim, com certeza. Trabalhar com a imagem é uma relação de poder social.
Então nós vamos sortear sim, agora, uma câmera. Ariovaldo, gostaria de dar um número? De 1 a 10. Número 2. Número 2. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Casa de Francisco Lamego. Acabou de Eu gostaria de mostrar aqui que a listagem foi feita de acordo com a entrada. A lisura do tá sorteio. manuscrita. Vocês não sabiam a numeração das casas, então, por favor. Então, Casa de Francisco Lamego, que hoje botou participação dos jovens, deu Sim, sorte. muito né? bom. Muito obrigada por vocês estarem aí presentes e façam bom uso da câmera. Eu acho que ela vai conseguir ver no manual se aproxima, aproxima com a exatamente, é lente. verdade. Tá bom? Obrigada, gente. Não repara a letra, não. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, Cristina Reis. Obrigado, Juliana Leite. Gustavo Nossi. Muito obrigado Eu que pela agradeço. sua Alegria ter você. participação. Até o próximo programa.